pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem, com as nossas dicas de gramática da norma culta, ok? Nós vamos passar algumas dicas para vocês aí diárias aqui no nosso canal sobre tópicos ali importantes que são cobrados pelas principais bancas e universidades, faculdades, em concursos, avaliações, né, exames, etc. Ok? As nossas dicas aqui têm a finalidade de fazer com que você perceba detalhezinhos ali que podem fazer diferença na hora de marcar a resposta correta no gabarito, ok? Hoje nós temos então aí a explicação sobre a diferença, né, as diferenças entre as palavras só, sós e a expressão a sós, tá? Nós vamos explicar esse conteúdo aí para vocês e ao final dar uma super dica aí para que vocês não errem mais questões envolvendo essas palavrinhas, ok? Então, olho na telinha, nós temos aí o seguinte, gente. A palavra só, quando possui o sentido de sozinho ou sozinha, é um adjetivo. É importante prestar atenção na classe de palavras, viu, gente? Que vai concordar em número com o substantivo a que se refere. Ora, a gente sabe que os adjetivos sempre se referem a um substantivo, ok? A palavra só, portanto, quando tiver uma função adjetiva, vai concordar com esse substantivo a que se refere, ok? Então, uma primeira dica é prestar atenção na concordância, tá? Uma segunda dica é prestar atenção na classe de palavras, certo? Então, vejam, Carlos estava só, querendo uma companhia para ir à festa. Aqui, esse só é sinônimo de sozinho, ok? E o só vai concordar em número com Carlos. Carlos é singular, logo só vai ao singular também. Mariana não queria nadar na piscina só, ok? No caso, sozinha, tá? O Mariana aqui, tá? O só está se referindo a Mariana, ok? Então chamou Regina. Prestar atenção também, gente, no sentido da sentença, o sentido da frase. Repare que se o sentido fosse que Mariana não queria nadar só na piscina, mas também, sei lá, no tanque ou na praia, aí o só não se flexionaria, tá? Mas repare que o sentido aqui é claramente para indicar que a Mariana não queria nadar sozinha, ok? E nesse caso, o só é um adjetivo e vai concordar em número com Mariana. Mariana é singular, o só vai ao singular também. Então, outra dica é prestar atenção no sentido da sentença. Os funcionários ficaram sós ao terminar o expediente, ou seja, ficaram sozinhos. Funcionários está no plural, o sós vai ao plural também. Com o sentido de apenas ou somente, só é um advérbio, e advérbios não se flexionam, ficam sempre invariáveis, gente. Então, como nós falamos no slide anterior, prestar atenção aí na classe de palavras, ok? Então, reparem, só carne e leite estavam na promoção de hoje. Apenas carne e leite, somente carne e leite. Nesse caso, apesar de aqui ser composto, certo? O só não se flexiona, fica sempre invariável. As crises só passam quando nos concentramos em superá-las. Repare que aqui está no plural, mas o só mantém no singular porque ele é um advérbio, está se referindo aqui ao verbo passar e tem o sentido de apenas e somente, certo? E nesse caso não se flexiona. Então, prestar atenção nesse sentido e também na classe palavras mais uma vez. O advérbio pode se situar em vários pontos da frase. Convém, então, atentar para as mudanças de sentido. Isso é importante também, tá, gente? Porque quando é o só adjetivo, ele vai estar sempre pertinho do substantivo a que ele se refere, tá bom? Agora, quando ele é advérbio, ele pode estar em várias posições na sentença. E aí vai haver várias mudanças de sentido, mas o só vai ficar invariável. Então vejam, só os jogadores subiram no alambrado do campo. Apenas os jogadores e mais ninguém subiu no alambrado do campo. Ok? Então o só aqui, advérbio, fica invariável. Os jogadores só subiram no alambrado do campo, não subiram em nenhum outro lugar. Ok? O só também, fica pertinho do verbo aqui, alterando o sentido da sentença em relação à frase anterior. E no item C nós temos
os jogadores subiram no alambrado do campo só, e não no outro alambrado que havia em outra região. Ok? Então, repare que o só pode estar em várias posições, o sentido deles não muda, é sempre sentido de apenas e somente, porém o sentido total da frase sofre alteração. Ok? Aqui convém prestar atenção nas mudanças de sentido que a posição do advérbio dá à sentença. Algumas questões costumam explorar isso. Muitas vezes, contudo, há uma dificuldade em se determinar o sentido da palavra só, ok? Ou seja, nesses casos, pode interpretar ou como adjetivo ou como advérbio, ok, gente? E aí tem de estar de olho vivo, é a nossa dica de ouro para vocês aí, ok? Prestem atenção no sentido da sentença, tá? Para saber, então, qual é a forma mais adequada. Ivan comia só pela manhã. Ele podia dizer comer sozinho pela manhã ou comer só de manhã, ou não à tarde nem à noite. Tá? Então, essa frase aqui ela tem ambiguidade e as questões podem explorar essa ambiguidade, ok? A pedir para apontar a sentença que é ambígua, ok? Pode também perguntar quais são os sentidos que elas podem assumir, ok? E aqui, nesse caso, o que convém colocar se você usa sempre no singular, em qualquer situação, você vai estar com um advérbio e vai ter o sentido de apenas e somente. Tá? Se flexionar, ok, vai ter que concordar com o adjetivo a que se refere. Então, se a frase aqui fosse Ivan e Carlos comiam sós pela manhã, o sentido é sempre de sozinho, ok? Agora, se Ivan e Carlos comiam só pela manhã, o sentido é só de somente, e aí vai ser um advérbio, ok? Para evitar essas ambiguidades, a gente aqui se lança a mão da expressão a sós, que é sinônima de sozinho, e aí desfaz o duplo sentido, ok? Então, quando a gente usa o a sós, é que a gente quer enfatizar o sentido de sozinho, tá? Então, Ivan comia a sós pela manhã. E a sós, gente, ó, dica de ouro aí, ó, é invariável, ok? Separado e sem acento grave, ok? Prestar atenção nesses detalhezinhos. Essa foi a nossa dica, gente, sobre o uso das expressões só, sós e a sós, ok? A nossa dica aqui é para prestar atenção no sentido geral da sentença, em primeiro lugar, e também prestar atenção ao que a palavra está se referindo. Se refere a um substantivo, ela é um adjetivo, e aí pode se flexionar concordando com esse substantivo a que se refere. Se estiver se referindo a um verbo, pode estar em várias posições da sentença, vai alterar o sentido global dessa sentença, mas vai sempre ser grafada só, ok? Sem flexão, e vai ser sempre um advérbio. E quando eu quero dar o sentido inequívoco de sozinho, sem confundir com o só, que é com o valor de somente e apenas, eu uso a expressão a sós. Ok? Então, esse foi o nosso resuminho, a nossa dica de ouro para vocês aí, gente. A gente espera que esse tipo de questão não mais cause dificuldade para vocês. Ok? Em caso de dúvida, entre em contato aqui com a gente. Teremos prazer em ajudá-los. Ok? Se gostaram da aula, curtam, compartilhem e deixem aqui sua crítica, comentário e sugestão. Ok? Espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.